Bora lá, meu povo, novo atacante já em Fortaleza. Dia de anúncios, jornalista cobra gestão, venda de Amorim repercute. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. Like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo. E bora lá pro giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026, também conhecido como dia do aniversário do meu pai, Silvio Wagner, um dos maiores torcedores do Fortaleza e o homem que eu sou hoje. Muito eu devo ao meu pai, principalmente pro lado de torcer Fortaleza, né? Então, pai, feliz aniversário, Deus abençoe você, te amo, tô com saudade, a gente se encontra em breve e muito obrigado por me fazer torcer Fortaleza, que seu dia seja especial e fica aqui o meu abraço no senhor, tamo junto demais, beleza? Comentem aqui abaixo, gente, deixem os parabéns pro meu pai que o coroa merece, tá bom? Bom, vamos agora para as notícias do vídeo de hoje. E, gente, o pessoal do Bora Leão andou soltando aí que já tem reforço desembarcando no PC. E eu não tô falando só do Paulinho, não. O Paulinho que apareceu nas fotos do Xande Rodrigues, né, lateral, que deve ser anunciado, inclusive hoje, tá? Vamos ficar de olho porque pode ser que hoje a gente tenha aí anúncios no plural, tá? Existe a possibilidade de um ponta que o Fortaleza já estava negociando também ser anunciado. E aí fica a pergunta, quem foi que chegou no PC? Foi o Ignacio La Quintana ou foi o Lucas Braga? Será que o Fortaleza pode trazer os dois? Eu acredito que sim, tá? Seria interessante o Fortaleza trazer esses dois atletas. O certo é que um já está no PC. Falta saber se será o La Quintana ou o Lucas Braga. Se não forem anunciados hoje, é capaz de estarem no PV, um dos dois, né? Para ver o jogo de amanhã contra o Iguatu às 4h30 da tarde. Eu digo isso porque os reforços, até mesmo sem ser anunciados, têm ido assistir os jogos do Fortaleza. Foi assim com o Rian, com o Ronald, com o Paulinho, mais recentemente. Então, vamos ficar de olho aí. Se você tiver no PV amanhã, caso não seja anunciado ninguém nem hoje nem amanhã, vai que pinta um novo reforço do Fortaleza. O Paulinho já tá aqui, ou melhor, já está em Fortaleza, deve ser anunciado hoje. Tem também esse ponta, que segundo a galera do Bora Leão, já desembarcou em Fortaleza e já foi até no PC conhecer o clube. Resta saber quem é, se é o Lucas Braga ou se é o La Quintana. O certo é que o Fortaleza negocia com os dois e pode ser que os dois sejam reforços anunciados pelo Fortaleza. Façam as suas apostas. Será que vai ser um nome aleatório que não estava sendo ventilado no clube? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Beleza, gente? Vamos agora trazer informações sobre Cadu e também sobre Breno Rodrigues, porque o Cadu está na mira do Fortaleza e também, se eu não estiver enganado, na mira do Goiás, gente. Então, o Fortaleza tem interesse na contratação do atacante Cadu, que pertence ao Galo. Informação divulgada pelo Afonso Ribeiro, assim uma negociação. Cria da base do Galo, Cadu, de 21 anos, disputou 2 partidas este ano. Sua temporada mais regular pelo time mineiro foi em 24, quando atuou em 32 jogos e fez 3 gols. Ele é centroavante, mas também atua pelas pontas, muito mais centroavante, né, gente? Então, vamos acompanhar para ver se essa negociação avança. E tem também o Bruno Rodrigues, né, do Palmeiras, que tá vendo clubes da Série B entrarem na disputa pelo jogador. Porém, houve um boato aí de que ele pode parar no Vasco, né? O Internacional estava de olho, não vai para o Inter, estava na mira do Vasco, mas clubes da Série B entraram na disputa e seriam clubes do Nordeste. Então, quais que são os clubes do Nordeste na Série B? Fortaleza, Ceará, Sport, Náutico e CRB. Se eu estiver esquecendo de alguém, vocês me lembrem aí, tá? Mas pode parar em qualquer um desses times. Em nenhum lugar eu vi mencionarem o nome do Fortaleza. Mas, quando se trata de clubes do Nordeste da Série B, o Fortaleza está inserido, então pode ser que o Bruno Rodrigues esteja na mira do Lion, que busca mais um centroavante, sim, e aí deve ser ou o Cadu
ou o Bruno Rodrigues, né, que está sendo ventilado aí. Eu acho que vai ser o Cadu, e aí fecha-se as contratações para centroavante, porque já tem o Barreiro, deve permanecer se ninguém comprar, e o Kaique, né? Então, vamos ver, vamos acompanhar. Estou muito curioso para saber quem que é esse ponta que já chegou no PC, e se Fortaleza vai trazer ou o Cadu, ou o Bruno Rodrigues, ou qualquer outro centroavante aí que ainda não esteja na mira, ou não tenha sido ventilado na imprensa. Deixa eu trazer aqui uma imagem para vocês do novo departamento de futebol do Fortaleza. Essa imagem foi bem legal, criada pela turma do Futebolês. A gente vê aí o Vitor Bastos, gerente de mercado, o Pedro Quintela, gerente de operações, o Roberto Braga, gerente técnico, o Pedro Martins, CEO, e o mais recente, o Herbert Júnior, gerente de planejamento de futebol, um CEO e 4 gerentes. A diretoria do Fortaleza está completa para a temporada de 2026. Meus amigos, é isso, agora é rezar. Mas quem é o Herbert Júnior? Bom, ele vem do Coritiba SAF, onde atuou como coordenador jurídico e, mais recentemente, gerente jurídico de futebol, com foco em contratos, orçamento, gestão de ativos e negociações no futebol profissional. Ele também trabalhou no Cruzeiro, no suporte jurídico e na elaboração de contratos do elenco principal. No Fortaleza, ele vai ser responsável pela gestão estratégica dos contratos de atletas, controle orçamentário do futebol, planejamento integrado entre áreas, gestão de riscos e integração com o departamento jurídico, certo? É legal olhar para essa foto também e ver que ninguém é torcedor do Fortaleza, né? São funcionários contratados para executar o seu papel e vão ser cobrados por isso. Então, boa sorte a toda a cúpula do Pedro Martins aí no departamento, quase não sai, de futebol do Fortaleza. Beleza, gente? Todo sucesso mesmo é o que a gente deseja aí para eles. Bom, a venda do Amorim deu uma repercutida. Foi uma ótima venda. Isso é fato, tá? Ninguém aqui vai discutir isso. Era um dinheiro que a gente não estava esperando. Mas poderia ser melhor, né? Só que o Fortaleza vai receber 17 milhões porque o Alverca exerceu opção de compra por mais direitos de Amorim junto ao Fortaleza e ninguém sabia dessa cláusula, gente. Entendeu? Cadê a transparência? Tudo bem, eu sei que a galera vai olhar só pro copo meio cheio. Ah, é um dinheiro, excelente venda. Beleza, mas por que não disseram pro torcedor que o Alverca tinha a opção de compra de mais porcentagens? Porque a gente foi dormir com 30 milhões, acordou com 17. Como assim? É esse tipo de falta de informação, de falta de transparência do clube com o torcedor, que eu fico chateado, sabe? Porque a gente merecia uma transparência maior do clube com relação a essas coisas. Porcentagens, quanto o Fortaleza tem de porcentagens de seus jogadores vendidos, sabe? Pra ver o que é que ele vai lucrar futuramente. E a gente sabe que o Leão tá precisando de dinheiro, né? Mas o Alverca sinalizou agora ao Fortaleza que vai exercer essa compra por ainda estar dentro do prazo. Ou seja, ao invés do Fortaleza receber 50% da venda, que era o que ele tinha, ele vai receber apenas 30%. O Genoa comprou o Amorim por 7,5 milhões de euros, cerca de 46,5 milhões de reais, e o Leão vai receber 30% desse valor, aproximadamente 14 milhões de reais, mais os 3 milhões pela venda de 20% ao Alverca. Beleza? É foda, galera. Mas é isso aí, paciência, né? Podia ser 23,500 mil, né? Eu, obviamente, dei uma arredondada muito grande, né? Por 30 milhões, claro que não é esse valor. Podia chegar a esse valor por metas, né? Que o Amorim teria por cumprir lá no Genoa. Mas vai ser só isso aí mesmo, 17 milhões, 14 mais 3 que vai receber do Alverca, o valor que o Fortaleza vai receber. Beleza? E a imprensa, obviamente, repercutiu essa venda do Amorim. Eu vou trazer aqui a opinião da galera do Futebolês sobre isso. É isso, às vezes, pro torcedor, pô, o negócio não foi tão bom assim. Cara, foi um baita do negócio. Um baita do negócio e torcer que as metas que o Amorim tenha no Genoa sejam factíveis. Porque às vezes tem umas metas que os contratos fazem completamente malucas, mas que sejam de minutos, de jogos em campo. Muitas vezes é se o Genoa consegue se classificar para alguma competição europeia, lembrando que agora tem a Conference League, tem mais uma competição europeia para disputar. E até a questão e tudo também, isso né, pode cara, gerar uma renda maior. Tem uma questão que a gente precisa entender, que às vezes são gatilhos, são metas
coletivas, mas E do também, atleta, e às vezes individuais. Quantos jogos. Exatamente, quantos jogos. Quantas participações Se ele de for gol. convocado por uma seleção nacional, que está distante, obviamente, hoje, mas vai para a primeira divisão da Itália, então assim, nada não impede de alguém olhar pro garoto. Aliás, ele tem ainda idade. 20 anos. Tem 20 anos, ele pode Ele ser. faz 21 agora em maio, se eu não me Pois engano. é, então ele tem ainda uma vida pela frente no futebol e vai para, assim, primeira prateleira do futebol italiano, né? Que é uma liga que perdeu respaldo, perdeu muito, mas tá entre as mas cinco. ainda está entre as 5 maiores do mundo, certamente. E rende uma grana. Eu sei que fica aquela pseudo-frustração, pô, e falaram em 25 milhões, aí cai para 17, é como se você estivesse perdendo aí 7 milhões. E na verdade não é. A gente tem que pensar que há pouco tempo o Amorim valia só os 3 milhões. Você tem que pensar que o Amorim não foi aproveitado pelo Fortaleza, só E fez aí- 2 jogos lá em 2023. Foi emprestado primeiro para um time recém-subido da Série C para a Série B, que era o Atlético. Ou seja, para ganhar cancha, ganhar espaço. Vai para um clube pequeno em Portugal. Mas eu vou te falar uma coisa, os portugueses, na sua essência, eles são comerciantes, São né, cara? vendedores. Aí só, às vezes, Tá aí. É tipo aquele contrato da Novibet, que era 40 milhões e caiu pra 27. Lembra? Foi 23, sei lá, enfim. Boa sorte ao Amorim. Foi uma boa venda, sim, tá? Mas, claro, como o Renato Manso disse aí, né? Uma pseudo-frustração. Podia ser mais. E, assim, a gente tá precisando de dinheiro, né? Então, quanto mais, melhor. Mas é melhor ter 17 milhões do que não ter nada, né? Então, que bom que deu certo essa venda do Amorim. Comente sua opinião aqui abaixo. Ainda falando um pouco de imprensa, o Graziani soltou os cachorros contra a gestão do Fortaleza, cobrando satisfação ao torcedor. E eu concordo com ele. Fortaleza ainda está muito aquém com relação a essa transparência, gente. Vamos ouvir primeiro e depois a gente comenta. A situação do torcedor do Fortaleza. Caiu, tá meio sem saber o que vai acontecer. Gostou, né? O time só cobra, não, continua sócio torcedor e não dá satisfação nenhuma. Concordo. Não, vai no jogo, pô. Vai, a gente precisa de vocês para subir sim aí. Só isso? Acabou? Não vai falar mais nada? Acabou? Aí, ó, vocês veem o time em campo aí e beleza, acompanha a gente aí pelos jogadores que estão aí jogando. Se jogar bem, beleza. Se não, não. Gente, não é assim que você administra a comunicação de um clube. Mas nunca. Concordo. Ele precisa, Pedro Martins, CEO do futebol do Fortaleza, precisa dar a cara a tapa. Não pode ficar trabalhando escondido. Porque senão é muito fácil. Ele não tem que dar satisfação? Só para o Conselho de Administração da SAF? E o torcedor? O Fortaleza não tem torcida, por acaso? É um time que é um clube empresa sem torcida. Que aí os caras podem fazer internamente o que eles quiserem. Gente, E ainda assim. é da associação. Com todo lembrando, respeito. tá? Com todo respeito. Entendo perfeitamente a modificação, acho saudável que todos os departamentos tenham a sua importância. Só que os outros departamentos estão falando também? Não estão. Ninguém dá. Mas o que eu quero dizer. Gente, isso é muito sério, tá? Concordo com tudo que o Graziani disse. Quero muito saber a opinião de vocês, porque a gente não tá sabendo de nada, não há transparência, entendeu? Nem de Bruno Caos, nem de Pedro Martins, nem de ninguém dentro do clube. Falaram que vai ter uma coletiva lá em março, depois que a janela fechar, para explicar as coisas. Enquanto isso, cobram de tudo do torcedor. E o torcedor não pode cobrar reforço, não pode cobrar nada do clube, mas tem que ser sócio, tem que ir pra jogo. Mas cobrar não pode. Sabe, eu acho que tá errado isso aí, na minha visão. Fortaleza deveria estar dando mais satisfação ao seu torcedor. Comente sua opinião aqui abaixo, por gentileza. Bom, meu povo, é isso. Videozinho, 14 minutinhos, um pouco menor. Deixa o like, deixa o hype, compartilha. A gente se encontra mais tarde, às 18h15. Valeu, falou e tamo junto.